pessoa, posso entender essa uma pessoa. Mas se quiser que é 2 ou 3, aí a gente entende esse grupo. Esse grupo ele começou lá em 2018, já teve bastante movimento, e esse ano ele acabou se esvaziando. Tá? Aí eu falei, nós vamos reforçar. Tá? Então, só para vocês estarem cientes. Obrigado, esse é um dos trabalhos que nós temos aqui, que são diversos, né? Relembrando, tem na oftalmologia, que na terça-feira que atende, tem que ser programado e encaixado toda terça-feira. Normalmente ele atende 7 pacientes na terça-feira. Tá? Então vamos fazer nossa oração para começar nosso trabalho de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em erro e tentações, mas livre-nos de todo mal, que assim seja. Doutor Hélio Teixeira, por favor. Vou colocar mais um microfone, viu? Nossa, que ninguém escuta sozinho. Aqui no bolso. Pode ser comigo. Boa noite a todos. Boa noite. Está funcionando o negócio? Está dando para ouvir bem? Bom, é sempre um prazer enorme, uma honra vir aqui para falar alguma coisa para vocês, né? Sem pretensão de ser assim, o sabedor das coisas, porque não sou. Alguma coisa a gente fala da experiência, da vida, tá certo? Eu tenho um pouco mais de idade, eu sou quase igual ao seu Manuel, Seu Miguel. sou quase igual a ele. Seu Miguel. Mas a gente estuda e tal, e algumas coisas são realmente interessantes que fazem parte da evolução, vamos dizer assim, de cada um. Evolução é uma regra do universo, né? Nada existe parado. Essa é uma lei universal. Tudo está em movimento constante, se modificando permanentemente e evoluindo. Então, o hidrogênio, por exemplo, que é a substância material mais primitiva que existe, ela vai evoluindo com os milênios aí, o tempo vai passando até que se transforma em urânio. E a hora que o urânio se formou, a partir dessa evolução, que leva milhões de anos, é na hora que forma o urânio começa a se desintegrar, emitindo radiações, que se transforma em energia. Quer dizer, tudo é assim. No universo, tudo é assim, tudo evolui. Então, nós também precisamos acompanhar essa evolução de uma maneira um pouco mais consciente. Porque a evolução é espontânea, é da natureza. Mesmo que o indivíduo não queira, ele está evoluindo. Mas a evolução do nosso corpo, como todo mundo sabe, não é só matéria. Nós temos também a parte mental, que não é bem uma matéria, porque vocês não conseguem pegar na mente. A mente não é fotografável, né? O corpo é, a mente não. O pensamento, ninguém fotografa o pensamento. E acima da mente vem a consciência, que nós podemos entender como sendo alma. Essa é uma interpretação que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, então, nós temos que pensar que tudo isso evolui. Tudo isso está evoluindo. Não é só a nossa matéria física, está tudo evoluindo. Então, nas vezes anteriores que eu vim aqui, eu falei um pouco a respeito de doença, de
de adoecer, de sarar. E eu chamei a atenção em alguns momentos sobre a importância que a mente tem nesse processo de cura ou no processo de adoecimento. Isso é extremamente importante, porque o indivíduo, se ele quiser adoecer, ele adoece, basta querer. Quer dizer, a mente dele tem uma potência suficiente para que ele adoeça. E da mesma maneira, se ele está doente e quiser se curar, ele também se cura. Vocês lembram que Jesus falou lá no Sermão da Montanha, uma vez, ele falou o seguinte: olha, se vocês olharem para aquela montanha e falar com ela com fé, para ela se atirar no mar, ela se atira no mar. Quer dizer, ele deu, nessa imagem, ele deu o exemplo, deu um sinal de que realmente a mente é extremamente poderosa. Extremamente poderosa, capaz de movimentar uma montanha. E é capaz de muito mais. Alguns estudos aí dizem que não existe força superior à força mental. É a força mais poderosa que existe no universo. Eu não posso garantir que isso é verdade, mas eu acredito que seja. Porque essa força mental é uma coisa assim, citada várias vezes nos evangelhos. Jesus repetia isso. Para bater na porta, que ela se abrirá. Quer dizer, se vocês tiverem então essa convicção de que a mente é poderosa, então vocês podem conduzir a sua vida do jeito que vocês quiserem. Essa é uma afirmativa assim, que a pessoa pode pensar: não, isso é conversa fiada. Não é. Não é conversa fiada. A própria física quântica andou demonstra que o nosso simples fato de olhar para uma partícula atômica, ela muda. Se vocês observam uma partícula subatômica, ela deixa de ser partícula e passa a ser uma onda energética. Quer dizer, não existe nada estagnado, não existe nada fixo, tudo muda e a nossa mente é capaz de propiciar essa mudança. Então é isso que eu pergunto: bom, mas de onde é que vem essa força mental? É do cérebro? Será que são as nossas células cerebrais que produzem a mente e tão poderosa assim? Essa questão de produção da mente é uma questão que faz parte da medicina, né? Claro. Mas faz parte de várias outras especialidades: filosofia, psicologia, antropologia. Quer dizer, não existe um conceito firmado a respeito disso. Mas a tendência mundial hoje é aceitar que a mente não é produto do cérebro. Não é produto cerebral. Não são as células que fabricam a mente, as células nervosas que fabricam a mente. Uma prova disso é que quando o indivíduo às vezes tem uma parada cardíaca prolongada, vocês com certeza já ouviram falar muito da experiência quase morte. É que a experiência quase morte é quando o cérebro fica inativo por causa de uma parada cardíaca, por exemplo. Depois de 4 minutos de parada cardíaca, o cérebro fica inativo. Ele para de funcionar, teoricamente. No entanto, quando essa pessoa que teve essa parada cardíaca foi ressuscitada, conseguiu recuperar batimento cardíaco e circulação cerebral, então voltou a viver, vamos dizer, entre aspas, voltou a participar do meio ambiente, essa pessoa é capaz de relatar fatos que ocorreram no período em que ela estava em parada cardíaca. Isso é a famosa RQM, força quase morte. Então ela é capaz de reproduzir a conversa que o pessoal que estava fazendo as manobras de ressuscitação, as conversas que eles tiveram naquele momento, é capaz de descrever a roupa dos enfermeiros ou do médico, os procedimentos que foram feitos. Isso é um indicativo de que a mente, então, continuou viva.
apesar do cérebro estar, teoricamente, inativo. Não morto, mas inativo, sem funções. Porque se tivesse morto, então aí o indivíduo provavelmente não ia recuperar. Mas um cérebro inativo permite a recuperação, e essa recuperação faz com que o indivíduo volte a participar do ambiente, então ele é capaz de reproduzir cenas que ocorreram quando ele estava inativo. Isso sugere que a mente não pertence ao cérebro. E, do ponto de vista filosófico, espiritual, mais assim, um pouco mais profundo, o que se admite é que a mente realmente não é um produto, um subproduto cerebral, e é sim uma função daquilo que nós chamamos de consciência individualizada. A consciência individualizada, todo mundo tem uma consciência, não é só ser humano. Tudo que existe tem uma consciência. Uma pedra tem consciência. Por entender o seguinte: por que a pedra evolui? Por que o metal evolui? Por que o inseto é capaz de fazer tudo o que ele precisa fazer? Por que ele sabe achar a comida dele? Por que ele sabe conviver com outros da espécie dele, etc. Isso tudo indica que cada elemento desses tem uma consciência adequada a si próprio. Uma planta tem consciência, a planta é extremamente sensível, né? A experiência que todo mundo conhece, alguns conhecem, é aquela: se vocês pegam duas mudas iguais, da mesma idade, e plantam duas mudas no mesmo terreno, separadas uma da outra, e se dirigem palavras amorosas para uma e palavras raivosas para outra, essa que cresce de cada um cresce. Quer dizer, ela é sensível, ela capta a energia que nós estamos emitindo. E tudo que existe, resumindo, tudo que existe é energia. Então, essa consciência que a gente está falando aqui é, vamos dizer, o comando geral, é aquilo de mais importante que nós temos. É a consciência que coordena a nossa mente, e a mente coordena todo o nosso corpo. Bom, então, de onde que vem essa força mental que eu falei? Vem a consciência. Porque é a consciência que é responsável pela mente. E de onde que vem essa força da consciência? Aí nós já estamos fora do ser humano, né? Nós já estamos numa esfera aí bem mais elevada. O que se acredita é que os hindus falam há mais de 4.000 anos, os budistas também falam há mais de 4.000 anos, é o seguinte: essa consciência é um fragmento da consciência universal. E a consciência universal, o que é? No nosso conceito, é Deus. Então, a consciência individual é uma partícula da consciência universal. A consciência universal é Deus, então nós somos uma partícula de Deus. Todo mundo aceita isso. E isso também Jesus demonstrou isso várias vezes na Bíblia. Ele falava assim: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quer dizer, o Pai era Deus. Essa percepção de que a consciência individualizada é fragmento da consciência universal é extremamente importante, porque se nós somos uma partícula de Deus, se nós temos dentro de nós uma partícula de Deus, então a conclusão é a seguinte: então nós temos a perfeição de Deus dentro de nós. No entanto, tem tanto bandido por aí como isso é possível. Então é uma coisa aparentemente paradoxal. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos sabidamente uma partícula, se nós temos dentro de nós uma partícula de Deus que coordena toda a nossa vida, todo o nosso destino, passado, presente e futuro, como que as pessoas se perdem no meio do caminho? Como que algumas pessoas se tornam bandidos, outras se tornam pessoas extremamente perversas, etc. Como que isso é possível? Então aí uma pergunta: alguém sabe responder isso?
É do livre-arbítrio. Hein? É do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Essa é uma resposta muito boa. Livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma concessão que Deus, quando criou o homem, concedeu ao homem, para que ele possa desenvolver a consciência humana, aperfeiçoar a consciência humana. Então, a regra é o seguinte: Deus deve ter falado assim: olha, eu vou te dar liberdade para você fazer o que você quiser, mas você não vai ter liberdade de controlar as consequências do que você fizer. Você é responsável pelo que fizer. Então aí a Bíblia fala toda hora: você colhe o que planta. Faça o bem, recebe o bem. Faça o mal, recebe o mal. Quer dizer, isso é um livre-arbítrio. E o indivíduo, então, se desencaminha frequentemente. E por que ele desencaminha? Por causa do livre-arbítrio. Mas, e daí? Será que todo mundo vai seguir um caminho só ou tal? Claro que não, porque nós não somos iguais. Nós somos apenas semelhantes, mas não somos iguais uns aos outros. Nós somos diferentes em tudo: pensamento, ações, gosto, etc, etc. E essa diferença de comportamento que cada um tem em relação ao outro, nós podemos dizer que isso se deve ao ego. O ego é uma instância também criada por Deus, que tem um objetivo fundamental, o ego, que é proteger a individualidade. Então, por exemplo, o ego de um cachorro é perceber o perigo e tomar as atitudes convenientes diante do perigo. Ou ele vai brigar, vai enfrentar o perigo, ou ele vai fugir. Isso é o ego que faz. Quer dizer, o ego protege. Uma criancinha que chora quando nasce de fome, é o ego que faz com que ela chore. Porque se ela não chorar, ela vai ficar desnutrida, vai perder a nutrição e pode até morrer. Então, o ego protegeu aquela criança dessa maneira, fazendo com que ela chore, com que ela desenvolva mecanismos necessários para que ela consiga o que precisa naquela hora. Então, esse é o ego. Mas o ego tem o seu lado protetor, que é esse que estou dando exemplo daí, mas tem também o seu lado complicado. Por exemplo, se uma pessoa acha que precisa ter um carrão para mostrar que é rico, isso é porque ele está querendo superestimar o ego dele. Qual é a interpretação psicológica disso? O indivíduo que quer mostrar que ele é mais do que é, ou que ele tem mais do que tem. Qual que é a interpretação que se tem disso? Em primeiro lugar, alguns falam, isso aí é um complexo de inferioridade. O cara intimamente tem um complexo de inferioridade, então ele quer mostrar que ele não é inferior. É uma interpretação dessas coisas. A outra interpretação é a seguinte: é que é o indivíduo que se deixa dominar pelo ego de uma maneira assim, total, ele precisa da opinião do comportamento dele. Então, ele vai no cabeleireiro, uma mulher principalmente, né? Ela vai para uma festa, ela vai no salão de beleza, passa isso, passa aquilo e tal, compra uma roupa nova, vai toda bonita. E para que ela está querendo ficar bonita? Elas falam: não, é para mim mesmo, para meu prazer, né? Sempre falam isso. Mas, na verdade, no fundo, ela quer a opinião dos outros a respeito dela. Ela quer que os outros falem assim: poxa, você ficou bonita, você é bonita, sua roupa está bonita. É ou não é? Se alguma mulher não concordar, pode reclamar. Mas não é só mulher, não, homem também. A tal da vaidade é uma manifestação egoica, manifestação do ego. E não é só isso, isso aí são manifestações suaves do ego. Mas existe a prepotência, o orgulho, existe a maldade, o indivíduo que quer mostrar que é, com perdão da palavra, fodão. O indivíduo que quer mostrar que eu sou o bom, eu sou o máximo, eu sou isso, eu sou isso.
Isso tudo são manifestações egóicas. E os hindus que estudam muito esse assunto falam que existe uma situação extremamente importante relacionada com tudo isso. É que o ego bloqueia a nossa ligação com essa consciência universal. Ele cria uma parede de modo que a pessoa vive na superfície. Ela não consegue penetrar no fundo da sua alma. Não consegue chegar naquele ponto em que ele percebe assim, puxa vida, eu não sou uma roupa bonita, eu não sou um cabelo bonito, eu sou isso. Eu sou um ser vivo, criado por Deus. Então, o ego bloqueia essa conexão. E o indivíduo, então, aí vem uma coisa que parece lógica. Se o indivíduo tem um poder imenso dentro dele, e a fagulha de Deus, mas ele tem essa fagulha bloqueada, não é porque Deus não pode desbloquear, claro que pode, mas a intenção que existe, talvez nessa evolução toda, é transformar o indivíduo num lugar cada vez melhor. Então, esse bloqueio faz com que a pessoa perca a sua conexão com essa consciência divina. Isso é extremamente importante. E se ele perde a conexão com a consciência divina, esse poder da mente dele também desaparece. Porque a força mental dele tem essa consciência divina. Se ele não tem acesso à consciência divina, a força mental dele cai bastante. Cai bastante. Então, quando Jesus falou que se a gente acreditar com fé que aquela montanha pode cair no mar, ele partiu do princípio de que o indivíduo que acreditar com fé é o indivíduo que está conectado com essa consciência divina. Caso contrário, a montanha não vai sair do lugar, não. De jeito nenhum. Se o indivíduo está doente e quer sarar, e fala superficialmente para si mesmo, não, eu vou sarar, a partir de hoje eu vou sarar. Não sara de jeito nenhum. Porque esse pensamento dele não tem poder suficiente para transformar uma coisa em outra. Agora, se ele estiver conectado com essa consciência divina, então o pensamento dele não tem limites. Mais um exemplo tirado da Bíblia. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães, daquela turma que estava lá toda com fome, que tinha lá poucos pães, poucos peixes, ele usou esse poder de conexão divina para poder transformar alguma coisa em pão. E deu pão para todo mundo. Sobrou pão adoidado lá. Quer dizer, o indivíduo nesse nível superior de mentalização, ou, se quiser, de frequência vibracional, nesse nível superior de frequência vibracional, o indivíduo passa a ser um cara poderosíssimo. Poderosíssimo. E esse poder não é só de santo, de Jesus, não. Jesus é filho de Deus, como nós somos filhos de Deus. Então ele é nosso irmão. Ele nasceu de uma mulher e nasceu de um homem. E a igreja fala que não, mas outros acham que não. É um casal normal, ele teve vários irmãos. A Bíblia foi adaptada de acordo com o interesse da Igreja Católica, mudou muita coisa. Mas nas Bíblias apócrifas, as Bíblias que a Igreja Católica não adotou, eu tenho 3 volumes dela, assim, sequenciados. Fala que não. Jesus era um ser que nasceu de um casamento normal, que teve irmãos, etc., quer dizer, de carne e osso. Agora, era uma mente extremamente evoluída. E ele conseguiu o máximo da evolução dele quando ele ficou 40 dias no deserto. Quer dizer, existe uma história que conta que Jesus, antes de ser batizado, era até rebelde. Porque ele não acreditava que o Deus do Antigo Testamento, Jeová, fosse aquele Deus que o Antigo Testamento pregou a vida inteira, o tempo inteiro. Um Deus vingativo, um Deus que mandava o pessoal guerrear. Tem uma passagem lá, não sei de qual dos profetas lá, que diz o seguinte, que Deus teria falado para alguém lá,
Vocês vão para aquela cidade lá, matam todos, matam inclusive recém-nascidos, matam todas as criações e destroem as lavouras. Quer dizer, Deus faria uma bobagem dessa? O pessoal antigamente matava cabrito e punha lá no altar do templo de Jerusalém, numa churrasqueira, né? Assava o cabrito lá, dizendo que aquilo ali era para perdoar o pecado deles. Quer dizer, o cara que estava cheio de pecado tinha que comprar o cabrito, pagar o aluguel do altar do templo de Jerusalém, assar a carne e ali distribuir a carne dos ossos, tal, isso para purificar o seu interior, para obter perdão dos seus pecados. Isso é um absurdo. Deus quereria, Deus que criou o cabrito, Ele ia querer que alguém matasse esse cabrito para poder dar prazer para ele, levar alguma satisfação para Deus. Ele não tem lógica. Então essas passagens do Antigo Testamento confundem muito a opinião das pessoas, mas nós crescemos ouvindo isso e achando que isso é verdadeiro. Mas hoje tem surgido muitos estudos profundos a respeito, dizendo que está tudo errado. Está tudo errado. Não foi bem assim não. Bom, não vou discutir isso aí, porque isso é um outro assunto. Mas o que eu queria dizer é que se o indivíduo quer realmente desenvolver esse potencial fantástico que cada um de nós tem, ele precisa se conectar com essa consciência superior. Como é que conecta? Os hindus fazem isso. Eles entram em meditação, não é só hindu, muita gente faz isso, espontaneamente. Entra em meditação e essa meditação profunda faz com que eles se desloquem do ego, faz com que eles bloqueiem o ego. Não é possível destruir o ego, deixar de falar assim, não, a partir de hoje então eu vou ser diferente. Eu vou ser um cara diferente, eu não vou julgar ninguém, não vou fazer mal para ninguém, quer dizer, isso é impossível para nós. Não existe. E nem devemos querer lutar nessa direção, porque o ego é uma criação de Deus. Nós não podemos pensar em destruir uma criação de Deus. O ego é fundamental para nós, para a nossa sobrevivência, para a nossa individualidade. Mas o ego precisa ser superado. Isso se chama transcender o ego. Transcender quer dizer dominar o ego. Então, se vocês têm uma tendência para demonstrar orgulho, prepotência, violência, chega em casa, briga com a mulher, ou briga com o vizinho, ou briga com o cachorro, etc, etc. Isso tudo é explosão egóica. Então você sai daqui e fala assim, bom, então agora eu vou mudar minha vida. Eu não vou mexer mais com o vizinho, não vou implicar com o cachorro do vizinho que está latindo de noite aqui, perturbando meu sono. Não vou encrencar com o mecânico que ficou de arrumar meu carro, mas não arrumou. Quer dizer, tudo isso aí eu peguei um dia ali. O indivíduo que é capaz de superar as manifestações egóicas, ele automaticamente está elevando a sua frequência vibracional. E a partir de um determinado estágio, ele entra nessa atmosfera de conseguir dominar as coisas. Então, Jesus fazia muito milagre, curava um monte de gente, etc, etc. Os gurus hinduístas também fazem isso. Eles curam também, porque eles conseguem chegar nesse estágio superior de frequência vibracional do cérebro. O cérebro, então, não é a fonte da mente, mas ele é um instrumento usado para que a mente atue no seu corpo. Um autor americano escreveu um livro e ele fez uma definição de fé que eu achei fantástica. Uma definição de 3 palavras. Fé é a energia que brota da esperança.
fé é uma energia. E é uma força, uma energia, que brota da esperança. O que é esperança? Esperança é a expectativa positiva. Então, se eu tenho uma doença e quero ficar livre dessa doença, eu tenho que desenvolver essa expectativa positiva. E cada vez com mais força, com mais força, com mais força. Quer dizer, com mais força significa com mais energia. Cada vez com mais energia. Eu tenho que usar recursos para aumentar a minha energia pessoal, para que a minha mente consiga atingir esse potencial de cura. E aí tem uma coisa que é extremamente interessante. Vocês estão vendo que estão muitas curas, chamadas de curas milagrosas, não são milagrosas coisa nenhuma. São curas que a natureza propiciou, que a natureza permite que ocorra. E Santo Agostinho, que é um cara extremamente inteligente, mais ou menos no século I depois de Cristo, Santo Agostinho falou uma coisa extremamente importante que está no livro dele. O milagre não é um fato contra a natureza. O milagre é apenas contra aquilo que nós conhecemos sobre a natureza. Então veja só que frase profunda. E agora, à medida que a física quântica veio trazer novos conhecimentos para a humanidade, então isso está cada vez mais comprovado. Quer dizer, muita coisa que antes era chamada de milagre, nós sabemos que hoje não é. Uma dessas coisas é a cura. Cura por imposição das mãos. Quando vocês falam em imposição das mãos, estão transmitindo energia para a pessoa. E a pessoa recebe aquela energia, aumenta o seu potencial de fé, de acreditar, e aí então ela passa a se sentir melhor, progressivamente melhor. O pensamento é uma energia, né? Oi? O pensamento Pois é, o pensamento. é uma energia. O pensamento é uma das funções da mente. Então a mente tem várias funções: pensamento, alegria, tristeza, quer dizer, raciocínio, inteligência. Até falando de inteligência, é interessante ver que agora todo mundo está aí na época da inteligência artificial, entre aspas. E muitos acham que a inteligência artificial vai dominar o mundo e que vai superar o ser humano. Eu, na minha humildade, acredito que não. Porque a inteligência humana é a criação de Deus. E a tal da inteligência artificial é a criação do homem. O homem não é Deus. Ele tem um pedacinho de Deus. Mas, infelizmente, ele não atua como Deus. Não tem condição. Então, e outra coisa também, que a inteligência de qualquer ser vivo, ela não se refere apenas a conhecimento. A inteligência tem relação com tudo, com atitudes, com pensamentos positivos, pensamentos negativos. A inteligência faz com que a pessoa siga em determinada direção, faz com que ela compreenda determinada situação, etc, etc, etc. Então, não é só conhecimento. A tal da inteligência artificial é uma coleção de conhecimentos de tudo que o homem publicou no mundo. Então, a inteligência artificial é produto humano e que os computadores do mundo, todos programados por seres humanos, apresentam. Então, alguém até sugeriu que esse nome de inteligência artificial não é adequado. Devia ser enciclopédia artificial. Quer dizer, coleção de conhecimento. E alguns falam que a inteligência artificial vai evoluir tanto a ponto de criar consciência. É outra coisa que eu também definitivamente não acredito. Se eu estou errado, tudo bem, eu vou errado. Mas a consciência, mais uma vez, é uma coisa criada por Deus, não criada pelo homem. Não é criada pela
fase da vida, passarmos a acreditar que isso é possível, que isso está ao nosso alcance, basta que nós purifiquemos a nossa mente. Então, aí, de repente, nós vamos começar a fazer milagres. É o que eu li, e eu acredito nisso. A pessoa passa a fazer milagres porque ela purificou a sua mente. E aí, na última vez que eu vim aqui, eu chamei a atenção que uma das maneiras que o indivíduo tem para potenciar a mente, que os irmãos ensinam, é desenvolver 4 atitudes fundamentais. Isso eu falei aqui da última vez. A primeira atitude é alegria. Mas não é alegria porque eu ouvi uma piada e não é isso. É alegria interior. É uma sensação de viver alegre porque está sendo útil. O fundamental, o que mais alegra o cara não é dinheiro, não é riqueza, não é nada, não é acabamento, não é nada. O que traz realmente uma sensação de uma alegria interior é quando ele percebe que ele foi útil para alguém. Isso aí vale muito mais que qualquer riqueza. Esse é a primeira atitude necessária para potenciar a mente. A segunda atitude é amor. Amor baseado nesse amor universal. Amor respeitoso com tudo. Não é o amor convencional. Relação homem-mulher, não é isso também. Mas não é só isso. É respeitar uma formiga, respeitar uma planta, respeitar uma pedra, respeitar um peixe, respeitar um passarinho. Porque tudo isso foi criado por Deus. E se eu também fui criado por Deus, então eu sou irmão de tudo isso. Eu sou irmão de uma barata. Sou irmão de uma cascavel. Então é preciso tomar cuidado, porque nossos irmãos estão todos por aí. Mas essa manifestação amorosa, a gente pode entender isso melhor como respeito pelas coisas que existem, né? Tudo, qualquer coisa que você olhar, o banco aí é a criação. Então, respeito. E, em segundo lugar, aquele amor incondicional que os homens dificilmente conseguem ter, que é a aceitação de uma outra pessoa do jeito que ela é. Uma mãe aceita o filho do jeito que for. Pode ser um bandido para ela continua sendo um filhinho de coração. O pai não. O pai olha o menino e fala, pô, esse cara me decepcionou. Mas esse amor incondicional é do universo, é da lei universal. Uma das leis universais é o amor incondicional. E a gente vê isso na natureza. O passarinho canta ali, quando você está perto, ele canta uma coisa melodiosa, gostosa, bonita, etc. Ele está te oferecendo a música dele gratuitamente, não está te pedindo nada. Uma planta aí, uma mangueira, produz aí milhões de mangas, não é para ela não vai comer a manga dela. Ela tem 2 objetivos aí. Primeiro, alimentar quem quiser. Qualquer um que quiser pode lá pegar a manga sem problema nenhum. O segundo objetivo é perpetuar a espécie dela. Então, tudo isso são manifestações de amor incondicional. Tipo. Quer dizer, a mangueira dá a manga para quem foi lá e cortou o galho dela, chupou a mangueira, chupou, etc. Não está preocupado com isso. Se o sujeito quiser comer a manga, pode pegar. Isso é exemplo de amor incondicional. E Jesus pregava, amar o próximo como a si mesmo. E a maneira de amar o próximo como a si mesmo é através do amor incondicional. Porque ninguém gosta mais do outro do que de si mesmo. Isso tudo é importante. E a segunda condição para potenciar a mente. Então, a primeira é essa alegria profunda, interior. Segunda condição é o amor incondicional. Terceira condição fundamental, que é fundamento inclusive do budismo, compaixão. Compaixão é entender o outro e fazer pelo outro o que for possível. Veja que compaixão, empatia, que é uma palavra que significa o seguinte: colocar no lugar do outro para entender o sofrimento desse outro. Isso aí nós dizemos que
empatia significa que você deve carregar o problema do outro para você, senão você também vai ficar doente. Você deve entender o problema do outro e pensar assim, o que eu posso fazer para ajudar o outro? Isso é empatia, e é uma manifestação da compaixão. Fundamental, muito importante, porque o mundo todo sofre muito. E se eu contribuo para aumentar o sofrimento do outro, eu estou atrapalhando a vida do outro. Essa é a terceira condição, então, né? Repetindo, primeira, alegria, segunda, amor, terceira, compaixão. E a quarta e última condição necessária para potenciar a mente é a equanimidade. Equanimidade é uma palavra que significa o seguinte: somos todos iguais. Nós somos todos filhos do mesmo pai. Aliás, existe um autor que eu gosto muito que fala o seguinte: a gente falar que Deus é pai é apenas uma parte da verdade, porque ele não é só pai, ele é mãe também. Deus é pai e mãe. Porque nós, humanos, entendemos bem a função do pai, entendemos bem a função da mãe. Então, esse autor diz o seguinte: o pai expressa a sua ação através de uma inteligência amorosa. Veja que interessante, o homem, geralmente, ele ordena as coisas mais baseado na inteligência dele. A inteligência do cérebro, ela é mais atuante pelo lado esquerdo do cérebro. O homem tem predomínio do lado esquerdo cerebral. Quer dizer, a inteligência não é produto do cérebro, mas ela está aí, ela provém do cérebro para se manifestar. Então, o homem tem esse predomínio do lado esquerdo do cérebro e ele pratica, então, a inteligência para que ele consiga sustentar a casa, comprar uma casa, sustentar o filho, orientar, fazer tal. Essa é a função do pai. Agora, qual que é a função da mãe? A função da mãe é o amor, a emoção amorosa. A mãe, então, a expressão de Deus Mãe é Deus, amor, inteligente. Enquanto o Deus Pai é inteligência amorosa, a manifestação de Deus Mãe é amor inteligente. Quer dizer, é perfeito isso, né? Eu acho isso fantástico. E essa coisa toda serve, então, para mostrar para nós o seguinte: se nós praticarmos essas 4 virtudes que eu acabei de enumerar aqui, e fizermos a nossa transformação na vida a ponto de conseguir elevar a nossa frequência vibracional cerebral, então daqui a pouco nós estamos em uma esfera superior de frequência vibracional, onde se encontram as consciências mais elevadas. As consciências de Jesus, as consciências de Buda, as consciências de várias pessoas extremamente elevadas. E isso não é fácil de conseguir, mas a pessoa dedicando consegue. Então veja, para encerrar, Jesus consta nesses outros estudos que ele conseguiu nesse estágio depois de ficar 40 dias no deserto, sozinho, sem comida, sem bebida, sem nada, sozinho. Emagreceu, quando ele chegou na casa da mãe dele de volta, ela nem reconheceu. Tanto que ele estava sujo, etc, etc. Teve 40 dias lá no deserto, sem comer, sem beber. Como é possível? Fala isso, né? Mas comum seria a pessoa falar: isso não existe, isso é mentira. Isso existe. Buda ficou sentado, meditando 40 dias, também 40 dias, debaixo de uma figueira. E aí que ele conseguiu a iluminação dele. E o Buda, depois de iluminado, também passou a fazer curas. E fez uma doutrina maravilhosa. Mas, como Jesus também, não é que ele fez doutrina, mas ele deu exemplo de como deve ser. É como Jesus fez. Deu exemplo. Jesus não criou igreja nenhuma. Não criou igreja nenhuma. Os romanos, os italianos, aproveitaram a época certa e criaram a igreja católica. Mas isso é outra história, nós não vamos ficar falando disso aqui não. Mas, de qualquer maneira, o objetivo dessa minha conversa aqui hoje é mostrar para vocês o seguinte:
Cada um de nós tem dentro de si um potencial incrível. Vamos desenvolver esse potencial. Isso vai fazer bem para todo mundo. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, não faz pergunta difícil, não, que eu não sei responder. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ainda bem que não tem. Bom, então agora nós vamos